Bem, pessoal, vocês ouviram o podcast, acompanharam os slides, fizeram como eu pedi na semana passada? Eu preciso que vocês falem. Tá? Tirem o mudo do microfone, vamos usar esse momento para ele poder ter o máximo de rendimento possível, tá certo? Para a gente tirar as dúvidas, aprofundar alguns conteúdos. O que eu coloquei na semana passada, né, um conteúdo que ele exige um aspecto gráfico muito grande. Então, tem algumas explicações que eu preciso aprofundar aqui para vocês. Então, eu preciso que vocês interajam para a gente poder ir nos pontos mais corretos. Então, por favor, falem. Tem que tirar o mudo. Isso. Oi. Fala pelo microfone, Lívia. A gente, para ficar mais rápido aqui, que eu nem sempre eu posso estar olhando o chat, demora um pouquinho mais, né? Eu coloquei lá desde domingo, certo, gente? Assim, a dinâmica desses nossos encontros ela vai ficar muito prejudicada se a gente não conseguir ter esse acesso anterior ao conteúdo, né? Eu optei por colocar naquela forma de um arquivo de áudio, né, que vai ser uma coisa que não vai ocupar tanto espaço e não vai demandar tanta internet para baixar, justamente para em alguma oportunidade que vocês tenham de entrar no Wi-Fi ou até usar dados 3G de vocês, use pouco, né, e seja econômico, né, mas é realmente muito importante que a gente tenha acesso ao material antes, porque eu não vou conseguir aqui, não rende eu dar a aula todinha por aqui, né? Dispersa, a gente não consegue ter a atenção necessária. Né? Em sala de aula já é desafiador o professor conseguir manter a concentração e a atenção dos alunos. Né? Imagina a gente assim à distância, eu sem estar sentindo e interagindo com vocês. Entendeu? Então, como eu tinha colocado na semana passada, perguntei se estava sendo uma boa metodologia. Né? Vocês acharam interessante, eu continuei, persisti, mas a gente precisa tentar fazer ver algum jeito aqui, a gente também pode dimensionar isso melhor, mas é preciso que a gente consiga acessar esses conteúdos antes para poder render o máximo possível. Tá certo? Alguém conseguiu ouvir o podcast e ver os slides? Professor, eu consegui ouvir os podcasts e tal, consegui ter acesso aos slides, mas de fato seria melhor se tivesse como, assim, o senhor tá compartilhando a tela com o slide e tá explicando algumas coisas, sabe? Porque assim, a gente tá tendo de fato um pouco de dificuldade em ter aula 100%, assim, ser 100% produtiva, mas a gente tá tendo mais benefícios tendo a aula, assim, de forma que o professor deu conteúdo e a gente consiga interagir do que só fazer as dúvidas. Porque, assim, por mais que a gente tenha o acesso, as dúvidas de fato aparecem mais quando a gente está debatendo, mais quando o professor está explicando o conteúdo, entendeu? A gente lendo, a gente consegue entender, consegue ouvindo, a gente consegue e tal, mas de fato a gente a única ferramenta que tá dando mais apoio para a gente é o Zoom, porque a gente consegue interagir em tempo real com a aula. Entendeu? Então, assim, a gente está tendo bastante rendimento em relação às outras aulas. Dessa maneira, o professor dando o conteúdo não da mesma forma que daria em aula. Pronto, é E tem isso. alguns professores que até estão dando da mesma forma. Mas o rendimento tá sendo bem bacana, assim, o professor explicando o conteúdo e a gente tirando as dúvidas. É isso que eu quero dizer, entendeu? Expor vocês anteriormente ao conteúdo, colocar o podcast para ouvir, vocês já verem a aula antes da gente chegar nesse momento, é para poder o uso do tempo ser mais racional. Que eu não vou conseguir, a gente não vai render, vocês vão ver quando passar uma meia hora, 40 minutos, de eu passando slide por slide explicando, a gente dispersa, fica cansativo para vocês e também para mim, é contraproducente. O fato de vocês ouvirem antes e verem os slides antes, né, não quer dizer que eu não vá aqui projetar e explicar as coisas não, mas a gente precisa ir no ponto, sabe? Para eu também não ter que passar tudo novamente. O arquivo de vídeo fica muito longo também para a gente fazer o upload no YouTube, sabe? Então, o objetivo era esse. Não é que eu não vá explicar e colocar aqui a aula, mostrar os pontos, não. Né? Mas eu queria que fosse feito de uma maneira mais racional. Né? E o jeito que eu imaginei, que eu pensei isso, foi de vocês já antes do nosso momento terem acesso, né, a uma aula, né, ao áudio da aula, aos slides da aula, para já chegar aqui com tudo afinadinho, com os pontos que a gente precisa discutir de maneira mais direta, mais racional. Entendeu?
você tem toda a razão. Essa interação aqui, ela é o momento, ela é a cereja do bolo da aula, né? Por isso que ela é imprescindível. Quem não pode participar, é importante que veja a gravação depois, porque é aqui onde a gente aprofunda as coisas que são necessárias aprofundar, né? A gente tira as dúvidas, entendeu? Eu entendo perfeitamente e concordo com você. Agora, o que não dá é para a gente fazer a mesma dinâmica, né? De passar aqui 1 hora e 20, 1 hora e meia, né? Dando a aula como a gente faria na sala de aula, porque é inviável, né? Eu não tenho, por exemplo, um quadro para explicar, não tenho... É diferente, sabe? Então, era isso que a minha intenção de colocar os materiais lá antes para vocês era para isso, para a gente poder fazer esse momento dessa maneira que você colocou, da maneira mais rentável possível, tá? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Pois vamos lá, olha, assim, eu não... Quem ouviu, né? Vamos tentar direcionar um pouquinho melhor aqui. Quem ouviu o podcast e quem viu as aulas, né? Vamos colocar aqui alguns pontos que tenham chamado mais atenção, pessoal. Eu preciso desse feedback de vocês para eu poder dar o start aqui e a gente ir nos pontos mais importantes, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir a aula, vou procurar aqui a aula para abrir e vocês vão colocando as situações que são mais importantes para a gente poder discutir, tá bom? Vamos lá. Já volto. Vou abrir a aula, tá? Pronto, pessoal. Estou com a aula aberta aqui, tá? E quem viu, quem ouviu o áudio, quem teve acesso aos slides antes, quais foram os pontos que foram mais assim, capciosos, né? E vamos lá. Tá? Quem entrou agora, né? Que tiver ouvido o podcast, visto a aula, certo? Esse é o momento agora da gente aprofundar as discussões, tá bem? Para a gente fazer render bem esse momento, eu preciso que vocês me direcionem, tá? Eu estou com o slide aberto aqui e me apontem quais foram os pontos que foram mais complicados de entender, onde gerou dúvida, tá certo? Vamos lá. Eu preciso da interação de vocês, tá certo? Senão a gente não vai sair do canto aqui.
Nada? Tá tudo bem, então? Foi fácil de compreender? Foi tranquilo? Pessoal, se a gente não interagir, não vai funcionar. Tá? Então, nem que seja para, como a Priscila falou, né, colocar as dificuldades que ela teve, né, e fazer sugestões, eu preciso que vocês interajam. Tá bem? Para eu poder ter com o que trabalhar e avançar, e a gente conseguir progredir aqui. Tá bom? Então, vamos lá fazer um esforcinho? Ok. Uma coisa que eu suponho, já que vocês não estão me dando nenhum feedback, seja um pouquinho mais complicado de entender, são essas leis aqui, tá? Então eu vou procurar explicá-las, certo? E eu sinceramente espero que nos momentos posteriores, tá certo, a gente consiga fazer render mais esse momento, tá? Eu preciso que vocês pelo menos vejam os slides para a gente conseguir direcionar mais, tá? O ideal, ver os slides ouvindo o áudio. Tá? Não é que eu não vá fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, de abrir a aula, de explicar, mas eu preciso que vocês já cheguem com algum entendimento do que a gente vai falar. Né? Porque é uma dinâmica diferente que a gente faz à distância. Tá? Então, por favor, né, se esforcem para tentar fazer dessa maneira que eu propus, tá bom? É bem curtinho, é rápido, ocupa pouco tempo de vocês, né? Mas a gente precisa fazer isso. As leis de Fields e de Langer, pessoal, né, elas determinam que a forma que um ferimento perfurante, né, que um instrumento perfurante, ele produz um ferimento, né, ele sofre influência de algumas questões relacionadas ao corpo da gente. A nossa pele, vocês podem verificar, né, tocar, ela tem uma elasticidade, né? Se eu pego aqui no meu braço, né, e aperto, solto, ele volta, né, para a posição original. Essa elasticidade ela é determinada por linhas de força que tem de tensão na nossa pele. Tá? E se eu produzo um ferimento onde passa uma linha de tensão dessa, a forma do ferimento vai ser afetada por ela. Tá certo? Então, basicamente é isso. Porque o que você imaginaria de um ferimento produzido por um instrumento perfurante? Que ele teria uma forma redondinha, de um ponto, que ele seria pontiforme. Tá? Mas aí essas leis aqui, elas vêm mostrar que esse formato nem sempre ele é redondinho e pontiforme como se esperaria. Tá? A primeira lei fala isso, que as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre, ou seja, tem que ser um instrumento perfurante que não pode ser fininho como uma agulha, por exemplo. Ele tem que ter um certo calibre, né, mais avantajado. Tá? Essas lesões elas não vão ter um aspecto redondinho, pontiforme. Elas vão se assemelhar a lesões produzidas por instrumentos cortantes, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A lesão produzida por um instrumento perfurante de médio calibre, ela vai ter um aspecto parecido com esse daqui, ó, da direita. Você vai, quando você bate o olho, à primeira vista, parece que foi feito por um instrumento cortante. E, na verdade, foi um instrumento perfurante. O ferimento tomou essa forma porque as linhas de força da pele puxaram ele e ele ficou mais nesse formato. Tá?
Então, a primeira lei de Fields, ela fala exatamente isso, que as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre assemelham-se a lesões produzidas por instrumentos cortantes de dois gumes, tomando a aparência de uma casa de um botão. Né? Vocês podem ver na camisa, de um lado, na casinha do botão, ela tem esse aspecto aqui, ó, ela faz isso. Tá certo? A segunda lei de Fields, né, é que as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre em regiões onde hajam linhas de força de mesma direção e sentido obedecem à lei do paralelismo. O que é que isso quer dizer? Olha só. Essa imagem aqui, ela nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Essas linhas pontilhadas que tem aqui, nesses dois esquemas do corpo humano, são linhas, né, que mostram o sentido que essa tensão da pele da gente, ele obedece. Tá certo? Então, se eu faço uma lesão perfurante em cima de uma linha dessa, a lesão perfurante ela vai tomar a forma da linha. Tá? Imaginem aqui, ó, nas costas da pessoa, né, perto da região dos ombros. As linhas elas são arqueadas nesse sentido aqui. Ó. Vocês estão vendo nos ombros, estão vendo aqui a imagem, né, da pessoa de costas e as linhas. Aqui perto do ombro, as linhas elas tomam essa forma aqui, ó, arqueada. Então, na hora que eu fizer uma lesão perfurante em cima de uma linha dessa, a lesão vai tomar esse aspecto arqueado também. Entenderam? Essa é a segunda lei de Fields. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que alguém falou alguma coisa no WhatsApp. Um instante. Pronto, pessoal, vamos voltar aqui, certo? Como eu estava dizendo, né, a gente estava falando da segunda lei, né, que o ferimento ele vai obedecer a essas linhas de força aqui. Por que isso é importante para o médico legista, né? Para ele não bater o olho e não achar que aquela lesão ela foi produzida por um instrumento cortante, quando na verdade foi um instrumento perfurante. Porque a tentação vai ser, na hora que olhar, que vê a lesão naquele aspectozinho assim alongado, né, parecendo a casa de um botão, ele vai pensar, foi uma lesão cortante. Mas na verdade ele tem que considerar a possibilidade de ter sido um instrumento perfurante de médio calibre. Tá bom? Essa é a segunda lei de Langer. A terceira, pessoal, ela vai falar que
a extremidade das lesões que foram produzidas por instrumentos cortantes, né, a lei de Langer, de médio calibre, em regiões de confluência de linhas de força, né, onde há várias linhas de força lá, vai assumir um aspecto de ponta de seta, triângulo ou quadrilátero. Deixa eu explicar para vocês. De novo o gráfico aqui. Imaginem só uma região como essa daqui, ó, do pescoço. Tá? Pescoço e na região superior do peito. Vocês estão notando que eu tenho várias linhas de força aqui chegando em direções e sentidos diferentes? Essa região aqui do corpo da gente, pessoal, ela tem várias linhas de tensão diferentes aqui, né? Então, na hora que eu fizer um ferimento aqui, né, ele vai ficar um ferimento com um aspecto bem bagunçado. Ele não vai ficar redondinho, bonitinho, não vai ficar com o aspecto da casa de botão, não. Porque como tem muitas forças, cada uma puxando para um lado diferente, ele vai ganhar esse aspecto que ele fala aqui, de triângulo, de ponta de seta, de quadrilátero, porque tem muitas forças puxando ele e alterando a forma que ele tem. Olha só aqui, vou dar um exemplo melhor com essas imagens aqui. Vejam só. Aqui, pessoal, na foto da esquerda, né, tem um ferimento, né, uma perfuração com a faca, que foi feita na região onde tem poucas linhas de tensão. Então, a forma do ferimento, ela é praticamente a mesma forma do instrumento que fez ele. É fininho, tá? É alongado. Você pode até imaginar qual é o tamanho aqui da faca, do instrumento que produziu. Já na foto da direita, né, a gente vê que aqui tem mais linhas de força. Vocês estão vendo que a pele da pessoa é mais pregueada, né, que ela tem umas pregas um pouco mais pronunciadas. Isso aqui é porque foi uma região do corpo onde tem muitas linhas de força puxando. Então aqui foi um instrumento do mesmo tamanho, semelhante ao da esquerda, só que o aspecto do ferimento ficou muito diferente, porque as linhas de força puxaram ele. Então isso aqui é o que exemplifica, né, a primeira lei de Fields. Tá certo? Que o ferimento ele vai assumir o aspecto de uma casa de botão graças à ação dessas forças. Né? Olha aqui um exemplo bem mais dramático, né? Esse daqui. Aqui, né, nessa foto da esquerda, esse corte, pessoal, ele foi um corte produzido por esse instrumento aqui, ó, um estilete. À primeira vista, quando você bate o olho, você pensa, meu Deus, isso deve ter sido um facão, um machado, alguma coisa bem maior, né? Mas, na verdade, um instrumento fininho, delgado como esse, né? Como ele foi feito, como ele causou um ferimento num local onde tem muitas linhas de força, elas puxaram e o ferimento ficou maior. É isso aqui que eu quero dizer com a questão das leis de Fields e a lei de Langer. O raciocínio é o mesmo, é relacionado à elasticidade e às linhas de força que a pele da gente tem. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha aqui no canto superior esquerdo, né? O ferimento foi feito aqui, né? E se você, à primeira vista, quando bate o olho nesse ferimento, você imagina, deve ter sido uma lâmina muito grossa, uma lâmina muito pesada para produzir um ferimento como esse, né? Porque ele tem um orifício, né, de entrada muito grande, né? Mas é o que é que o legista fez? Na foto logo abaixo, né, a inferior esquerda, ele cortou a pele ao lado, né? Ele separou o local da pele de onde teve o ferimento do resto da pele da pessoa. Aí pronto, na hora que você corta do lado, as forças deixam de estar agindo ali, né? Estava puxando. Aí se você cortou, as forças deixaram de agir, né? E só naquele retalhozinho do meio, né, a pele relaxou. E quando a pele relaxou, o ferimento assumiu o aspecto real dele. Ele ficou fininho, né? Realmente mais condizente com o aspecto do instrumento que foi usado, da faca que foi usada. Tá? À direita vocês veem o mesmo exemplo, né? Na imagem mais no centro, né? Um orifício gigantesco, enorme, né? Que você imagina, isso aqui deve ter sido um instrumento muito grande que produziu isso, e quando você corta a pele ao lado e elimina essas forças que estão puxando, ele vai e assume o aspecto real dele. Tá? Tudo isso tem relação com essa lei de Fields e de Langer que eu estou falando aqui para vocês.
Tá bom? O que mais? Eu acho que isso aqui é interessante para a gente falar também, né? A gente falando aqui já de instrumentos cortantes. Pulamos os perfurantes e estamos nos cortantes. Tá? O instrumento cortante ele tem uma característica que ele é muito mais largo do que fundo. O perfurante não, o perfurante é muito mais fundo do que largo. Tá? O cortante ele é mais largo do que fundo e bem no meio dele é onde tem a profundidade máxima. Você vai chegando perto das bordas, vai ficando mais raso. Vai chegando perto das bordas, vai ficando mais raso. O meio é a parte mais funda. E ele tem duas caudas de escoriação, né? Que é o que vai permitir a gente entender qual é o sentido que o ferimento foi feito. Tem uma cauda de entrada, que é uma cauda menor, vocês podem ver nesse desenho à esquerda superior, e tem a cauda de saída, que é uma cauda maior, mais fina. Olha aqui o exemplo, pessoal. Eu tenho aqui uns desenhos que são bem umas fotos, né? Olha aqui. Vocês estão vendo esse risquinho aqui no final, né? Nas 3 imagens dá para ver. Esse risco é a cauda de saída. Então quer dizer que o ferimento, nesse caso aqui da foto superior à direita, né, o ferimento foi feito nesse sentido, de cima para baixo. A cauda menor está em cima, só uma pontinha, e a cauda maior está embaixo. Isso ajuda a gente a determinar o sentido em que a lesão foi feita. Tá? Nos outros, o mesmo raciocínio. E aqui, pessoal, essas duas lesões aqui que eu estou falando, essas duas situações específicas. A lesão em acordeon, de Lacassagne, e o sinal de Chavigny. A lesão em acordeon, pessoal, nada mais é do que o raciocínio de que um instrumento, vamos supor que o instrumento tenha 10 centímetros de lâmina, né? E quando você aplica, né, você faz um ferimento com esse instrumento em uma região do corpo onde tem muita elasticidade, como está mostrando aqui, o abdômen é uma região assim, né? Ele, na verdade, vai atingir regiões muito mais profundas do que 10 centímetros. Né? Aí você pensa, como assim? Não são só 10 centímetros? Como é que ele conseguiu atingir coisas que estão a 15, a 16, a 20 centímetros? Porque na hora que a lâmina está entrando no abdômen, primeiro ela faz esse movimento de retração, certo? Para depois conseguir perfurar o abdômen. Aí quando perfura, o abdômen vai e faz isso. Ó. Fazer de novo o movimento. A faca está entrando aqui ó, no abdômen. Aí está forçando, não furou ainda, furou. Na hora que fura, o abdômen vai e volta para a posição que ele estava antes e faz isso. Então a faca acaba entrando, né, atingindo órgãos que estão mais distantes do que 10 centímetros do que ela teria. É por esse aspecto de ir e voltar assim, é que tem esse nome de lesão em acordeon, né, que é a sanfoninha. Certo? Essa é a lesão em acordeon. E o sinal de Chavigny, né, verificou-se, né, que quando ocorre mais de uma lesão num lugar, né, você fica sem saber qual foi a que aconteceu primeiro. E através do sinal de Chavigny tem como a gente ter uma noção de qual aconteceu primeiro. Tá certo? Vou colocar aqui essa foto como exemplo. Vejam tem 3 ferimentos aqui nessa foto, né? Um mais à esquerda, um no meio e um à direita. Eu quero que vocês prestem atenção nesse da direita. Porque tem 2 ferimentos no mesmo lugar aqui. Tem 2 estocadas. Uma que aconteceu nesse sentido e uma que aconteceu nesse sentido. Vocês conseguem ver? Ó, uma é essa daqui e o outro é esse daqui. Ó. Através do sinal de Chavigny, a gente consegue entender qual deles aconteceu primeiro. Né? Vocês têm algum palpite de qual foi a facada que aconteceu primeiro aqui? Se foi essa ou se foi essa? Alguém quer tentar responder? A que ocorreu primeiro, pessoal, foi essa. Essa daqui. Né? Porque eu sou capaz de juntar as bordas dela e refazer ela, né? E tipo juntar de novo aqui o ferimento. Eu não consigo fazer isso com esse ferimento aqui, ó, com essa facada aqui. Se eu for tentar juntar as bordas dela, eu não consigo, porque aqui e aqui eu não consigo juntar.
daqui para cá eu não consigo juntar, né? Considerando esse ferimento aqui. Agora, se eu considero esse, eu consigo juntar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Se eu fosse fazer uma sutura, entendeu? Eu faria a sutura fazendo os pontos, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Se eu fosse fazer a mesma sutura considerando esse outro ferimento, eu ia começar a fazer um ponto aqui e quando chegasse aqui, eu não ia conseguir fazer. Entenderam o raciocínio? Aqui eu conseguiria juntar e aqui eu conseguiria juntar. Mas aqui, ó, daqui para cá, eu não consigo. Então isso quer dizer que essa lesão aqui, ela foi feita depois, ela foi a segunda. E essa daqui foi a primeira. Aqui eu consigo juntar. Tá bem? Vamos lá. Olha, isso aqui também, pessoal, é bem importante. A gente já está aqui agora nas lesões contusas, né? Aqui não teve instrumento cortante, perfurante nenhum. O mecanismo de lesão foi contuso, tá? E o mecanismo de lesão contusa, ele causa um sinal chamado equimose, que é a mancha roxa que a gente fala, né? A roncha. Às vezes o pessoal fala nesse termo assim, de roncha, né? Mas o termo técnico e o que a gente vai passar a usar a partir de hoje é equimose, tá? A equimose nada mais é do que um sangramento, né, que ocorreu nos vasinhos mais superficiais que estão ali na pele. Esse sangramento vai, sai, coagula e ele, né, por estar superficial, ele consegue revelar um aspecto visível, né, ao olho da gente na pele. São vasinhos superficiais que romperam, estão sangrando, coagula, né, e aquilo vai tomar uma cor e um aspecto característico. Quando o sangue ele está fora do vaso, ele começa a sofrer uma ação de oxidação, né? A hemoglobina, na verdade, né, ela vai sendo oxidada. E isso vai mudando a cor do sangue que está coagulado. À medida que ela vai sendo mais oxidada, ele vai tomando uma cor diferente. Então, logo quando a lesão é produzida, pessoal, bem aqui, ó, primeiro dia, né, a cor está bem parecida com a do sangue mesmo, está vermelho. Então, o golpe aconteceu, né, e a lesão está bem vermelha. O sangue acabou de sair, não teve oxidação nenhuma. Então, é uma lesão bem recente. Quando você começa a observar o aspecto violeta, né, entende-se que ali já tem 2 a 3 dias que ocorreu a lesão. E, né, isso vai progredindo. Do aspecto violeta para um aspecto mais azulado, 4 a 6 dias. Um aspecto mais esverdeado, 7 a 10. E o aspecto amarelado para o tom normal da pele, né, que é o final da oxidação, já do 12º dia em diante. Em média, 15, 20 dias você já não vai ver mais nada daquela lesão, porque toda a hemoglobina já foi oxidada. Por que isso é importante? Né? É bem óbvio, né, para a gente poder determinar o tempo que ocorreu a lesão. Isso aqui muitas vezes é um fator determinante, né, em uma perícia médico-legal, saber há quanto tempo ocorreu a lesão. Né? Vários álibis podem ser derrubados ou confirmados a partir de informação como essa. Tá? Aqui, ainda falando disso, né, desse espectro equimótico, né, que a gente chama, o nome disso aqui, pessoal, é o cara que descreveu, é Legrand do Sal. Então, a gente fala em espectro equimótico, né, da equimose de Legrand do Sal. Essa cor também, pessoal, ela vai mudando, né, de acordo com o local, né, tanto a extensão, né, da equimose, ou seja, se é uma mancha roxa muito grande, né, o processo ele é mais lento, né, de acontecer, e ele vai modificando de fora para dentro. Né? A parte de fora muitas vezes já está mais oxidada, já está mais amarela, e a lá do meio está bem vermelha ainda. Entendeu? Então é importante notar que a gente deve levar em consideração esse aspecto mais intermediário que tem aqui. Isso aqui é um fator que pode confundir a gente na datação do tempo da equimose. Porque você vai olhar para o rosto e vai ter lá amarelo, azul, vermelho, e aí? Né? Ocorreu há 12 dias ou ocorreu hoje? Porque eu estou vendo vermelho e estou vendo amarelo. Entendeu? Então, esses sangramentos mais profundos e mais extensos, né, a gente tem que
usar de outros elementos para nos ajudar a definir. Tá? No cadáver não tem esse espectro equimótico, então se eu fizer uma lesão pós-mortem no cadáver, ele não vai ter essa progressão, porque essa progressão só ocorre em organismos vivos. Então, se eu tentar simular alguma situação, né, dando golpes num indivíduo que já morreu, né, a reação esperada não vai ser essa, vai ficar só lá o impacto do golpe avermelhado, né, porque sangrou e pronto, não vai coagular, porque em cadáver também não tem coagulação, né, então você não vai conseguir produzir uma lesão pós-mortem com esse aspecto aqui. Então, é importante também considerar isso. Certo? E o que mais? Ei, Vitor, Oi? é possível que tenha agressões, tipo assim, a gente vê muito em filme a questão de colocar uma toalha e agredir, porque diz que não fica a marca. Isso é verdade? Porque assim, se você coloca uma toalha, você vai conseguir minimizar, vamos supor, né, que a pessoa vá usar como instrumento, né, os punhos. Né? Você verifica que o Uhum. punho ele tem protuberâncias, né, que aqui Aham. a força vai estar muito mais concentrada, o impacto vai ser muito maior, né, porque eu tenho uma superfície menor. Na hora que eu coloco uma toalha para amortecer, né, a possibilidade de eu causar, né, equimoses relacionadas a esses pontinhos aqui vai diminuir e eu vou continuar causando dor na pessoa. Isso é muito comum para a pessoa torturar e não deixar marcas. Né? Então, se eu consigo deixar o instrumento, né, que eu vou causar o golpe, ele mais abaulado, ele sem protuberância, sem pontas, eu consigo infligir o dano físico na pessoa, eu consigo causar dor, eu consigo causar um dano interno, mas na superfície, na pele, não vai se transparecer tanto. Isso existe sim, é uma maneira de ocultar muitas vezes situações de tortura, tá certo? Então, Aham. infelizmente E, existe sim. e também tem umas pessoas que falam a respeito de enrolar um sabonete numa meia e Hum. bater. Isso de fato não fica hematoma? Olha, assim, eu entendo que é uma coisa que é muito circunstancial. Por quê? Vai ser um raciocínio semelhante. Uma meia bem atoalhada, né, bem felpuda, bem grossa, né, ela vai diminuir. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa, ao invés de colocar o sabonete dentro de um saco plástico ou o sabonete dentro de uma meia, né, o sabonete dentro de um saco plástico ele vai causar lesões mais dramáticas, né? Porque o saco plástico é muito fininho. Praticamente todas as superfícies do sabonete ali vão bater, né? E vão produzir, né, as equimoses. Se está dentro de uma meia, a meia mais felpuda, mais grossa, né, ela vai minimizar isso. Mas a depender, né, do vigor que a pessoa utilize para desferir os golpes, né, eu acho que mesmo com a meia, vai ficar marca sim. Minimiza? Sim. É o mesmo raciocínio. E você colocar uma superfície mais é, 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 macia para poder minimizar o dano, por exemplo, dos vértices do sabonete, porque o sabonete ele é quadradinho, né? Então, quando pegar uma ponta daquela ali, vai bater mais forte, tem a possibilidade maior de causar equimose. Quando eu tenho uma meia em cima, eu vou minimizar isso. Mas a depender do vigor que a pessoa use para bater, não vai adiantar muita coisa, não. Certo? Certo, certo. Gente, a gente está chegando aqui já no limite da aula, tá? No, no horário de vocês. Daqui a pouco eu tenho que liberar vocês para os outros colegas, né? Mas eu acho que esses pontos que eu abordei aqui são os que possivelmente, já que vocês não me trouxeram nenhum indicativo, que possivelmente necessitariam de um aprofundamento maior, tá? Eu continuo à disposição para responder as dúvidas no fórum, no WhatsApp, né? No canal que vocês acharem melhor, tá? Para a gente aprofundar mais isso daqui, tá certo? A gente vai na próxima aula prosseguir com alguns outros mecanismos de lesão. Agora, mecanismos que são relacionados a agentes térmicos, né? Fala das lesões relacionadas ao calor, né? Lesões relacionadas a choques elétricos, né? E talvez já na próxima a gente fale também das questões de asfixia. Tá? Eu vou preparar o material, ver se ele fica muito grande, se eu vou dividir ele ou não, tá? Para render melhor. Tá? Mas em relação a isso aqui, gente, vocês têm algum questionamento a fazer ainda? Eu abordei algumas questões interessantes.
Estão escrevendo aqui. Agora que eu vi, né, que precisa tirar o multi. Viu, Lívia? Certo, pessoal? Então, vamos manter, né, essa maneira de abordar. Quem puder, né, por favor, baixe o podcast, escute, né, veja as aulas, para eu poder não ficar no escuro aqui. Eu fui tateando, achando mais ou menos o que é que eu achava mais importante para poder falar para vocês, mas de repente eu posso ter deixado passar alguma dúvida importante que vocês não me sinalizaram. E vocês só vão ser capazes de me sinalizar o que é mais importante se vocês tiverem conseguido ouvir ou ver pelo menos a aula antes, para me dar algum norte aqui. Tá? Para a gente fazer dessa forma, eu vou abrir a aula, eu vou explicar o que é mais importante. O que não dá é para eu sair, né, como se estivéssemos na sala de aula, dando a aula, porque a gente não está numa sala de aula. A gente precisa revisitar e ressignificar algumas de nossas concepções do que é a aula nesse momento que está sendo complicado e difícil para todo mundo. A gente está precisando se reinventar, tanto vocês aí como a gente aqui também, tá certo? Então eu conto com a parceria de vocês nesse sentido. Tá? Vou sempre procurar colocar com antecedência de 2, 3 dias o material lá para vocês já verem, para esse momento da gente aqui render mais, tá certo? Combinado, então? Bom, pessoal, pois então acho que por hoje é só, tá? Revisem, lembrem que eu continuo à disposição lá no fórum, no WhatsApp, onde acharem melhor, para a gente conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Então fiquem bem, bons estudos, tá? E até a semana que vem.